tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 35 de arte e hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre o design e como ele se associa com a arte. Então, quais são as semelhanças e diferenças também, Que muitas vezes a gente pensa que, para ser designer tem que ser super criativo, tem que ser um artista e tal, e como seria o contrário? Então, eu trago essas situações para confrontar aí essas duas áreas. Como objetivos, nós temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, aí tradicionais e contemporâneas também. Então, design não é arte, mas a arte pode ser design? É uma pergunta assim que me fez parar para pensar, o que difere essas duas áreas? Para o design não poder ser considerado arte, obra de arte, mas alguma coisa na arte pode sim se transformar em design, em transformar-se em um produto ou algo útil, A arte, a gente pode dizer que ela é subjetiva, Ela não está presa a alguma utilidade, a alguma função, ela existe por existir, Para ser apreciada, enfim. E já o designer, ele precisa exercer uma função. Ele é feito, então, pensado criativamente, pode ser até pensado artisticamente, mas ele precisa ter uma função. Ele é feito para melhorar alguma coisa ou para suprir uma necessidade. Então, a arte em si, ela não precisa ter uma justificativa, Ela não precisa exercer essa função. Ela existe só por existir. E tá aí a grande diferença, então, dessas duas áreas. Mas que também se comunicam muito entre si, O artista, ele deixa então os seus sentimentos ditarem essa sua arte e não o cliente ou o problema, que é o caso do design, Que há um cliente, há um problema a ser então resolvido e inovado. Então, as coisas na arte, elas têm um valor por aquilo que são e não pelas funções que ela exerce. Então, dá uma liberdade criativa, uma liberdade de interpretação, de sentimentos, que o design aí se torna um pouco mais limitado, Por ser uma área super criativa, mas ela precisa exercer essa função, precisa ter um produto final. Enquanto, então, o design, ele tem o objetivo aí de transmitir uma ideia, de ter um produto final, a arte ela é algo aberto. Então, ela é aberta a interpretações e é algo muito pessoal, que vai retratar, então, aquele estado de espírito, aquela interpretação, aquela emoção de quem a produziu, do artista, E é muito comum, principalmente então na arte abstrata, cada espectador ter uma interpretação, uma visão, um sentimento em relação àquela pintura, àquela escultura, àquela obra de arte. E já no design não tem, se aquele objeto, enfim, tem aquela finalidade, por mais que uma pessoa possa vê-lo de outra maneira, utilizar de outra maneira, mas ele não perde aquele objetivo. Então, o design é muito direto e exerce, então, essa função que a arte não necessariamente não precise exercer, Então, o designer, ele precisa, a pessoa que vai trabalhar com isso, precisa atender uma expectativa. Então, seja um cliente, seja uma empresa. Então, o design, ele vem com essa intenção de suprir a necessidade alheia, Então, alguém contrata um designer para criar uma nova marca, para criar um produto, para criar uma roupa, enfim. E essa pessoa, então, tem expectativas, Tem certas intenções com aquele produto final que o designer, então, vai pensar e elaborar em cima disso, Então, o gosto particular do profissional de designer tem um limite. Ele pode ser criativo, inovar, mas dentro daquela expectativa que lhe foi proposta, Então, dessa maneira, o designer, ele não é um artista. E nenhum artista é um designer. Mas nada impede, então, que a arte, também exerça uma função. Então, por isso, aquela pergunta inicial, sim, é verdade. Por quê? O design, ele não é um artista, porque ele sempre precisa cumprir uma função. Mas já um artista plástico, um escultor, ele pode
exercer uma função, não é obrigatoriedade. Mas, por exemplo, um artista que cria uma fonte, uma escultura de uma fonte que vai decorar a praça de uma cidade, enfim, está exercendo uma função ali, mas não deixa de ser uma obra de arte. Então, nesse sentido, o artista tem a liberdade e ele sim pode, de alguma forma, criar uma peça que seja uma peça que exerce uma função. Então, tá aí essa diferença. O designer, de modo geral, ele está por todas as partes, né? Em roupas, em móveis, em sapatos, em embalagens também, na mídia também, por que não dizer, nas redes sociais, enfim, está em todo lugar, né? Desde que esse conceito de designer nasceu, ele foi ganhando então novos ramos e acompanhando essas transformações do mundo. Tanto é que existem hoje em dia muitos segmentos do design. Então vai ter um design digital, design de produtos que vão criar cadeiras, móveis, enfim. E é isso que eu quero mostrar um pouquinho mais depois para vocês, tá? Então, pensando, né, resumindo tudo isso, o designer ele é responsável então pela melhoria de um produto, né, sempre levando em conta as necessidades desses consumidores e usuários. Ou melhoria, ou criação, uma nova estética para aquele produto, né? Por isso, ele precisa muito se basear em aspectos funcionais. Então, precisa ser algo bonito, atrativo visualmente, mas funcional acima de tudo. Na visão do design, um produto ele pode ser visualmente maravilhoso, assim, impecável, mas não ser funcional. Assim como não pode ser só funcional, mas não ser bonito, não ser bacana. Então, precisa estar muito alinhado o que? Essa funcionalidade e esse estilo, né? Essa forma visual. Então, precisa ser bonito e funcional, né? Atender ambas as expectativas. Porque se ele é apenas funcional, mas não é bacana, não combina com aquele ambiente, né? Não cumpriu aquela expectativa, não é um bom produto. E o contrário também se torna aí verdadeiro. Então, quero mostrar e aprofundar um pouquinho em 3 grandes áreas do design. Existem várias, né? Mas eu selecionei as 3 maiores, então, e mais populares. Uma delas é o design de produto, que é, então, aquele aonde vai se confeccionar, se pensar em um objeto, né? Em objeto tridimensional. Também é conhecido como design industrial. Então, a pessoa vai projetar mobílias, cadeiras, carros, enfim, são produtos, são bens de consumo. Um design de produto, então, ele vai idealizar, elaborar, então, esse projeto para carros, utensílios domésticos, embalagens, eletrônicos, enfim, ferramentas e todos esses bens de consumo, esses produtos que a gente tem, então, em circulação. Tanto criar novos, quanto melhorar, né, aprimorar produtos já existentes. O design gráfico é outra grande área, então, do design, de modo geral, né? E o design gráfico, ele é lembrado, então, pela criação de marcas, folhetos, logotipos, enfim, né, cartões de visita e tudo mais. Mas vai um pouco além disso também, né? Toda essa criação digital que está aí em crescente ampliação, né? Está se desenvolvendo muito. E esse design gráfico, então, ele não vai só criar artes, né, digitalmente para impressão de folhetos e tal, mas também para propagandas online, né? Por que não citar? Então, com o passar do tempo, né? Essa área do design gráfico, ela precisou se adaptar, acompanhar a realidade, né? Que está cada vez crescendo mais, tudo muito online, economia de papel, né? Cuidado com o planeta. Então, assim, precisou se pensar em outras maneiras, então, de divulgar, ou enfim, de trazer essa ideia de design gráfico para algo mais sustentável e para essa área bem digital, né? E esses profissionais, então, que vinham trabalhando com esse design gráfico, eles começaram também a ir muito para esse campo digital, criando, como eu falei, enfim, desde catálogos online, produtos, marcas, logotipos, enfim, não só restringindo, então, a criações a serem impressas, né? E também algo puramente virtual. Outra grande área aí do design é o design de moda.
Se ele for comparado então com o design de produto e o design gráfico, talvez ele é um pouco mais fácil de a gente entender, porque ele está focado só no mercado, só na moda em si, né? Então, o design de produto vai desde mobília, utensílios, carros, enfim, né? Tudo que a gente pode pensar. O gráfico também pode ir em ambas, todas as áreas. Mas já o design de moda é em um único produto, um único mercado, né? Que é esse mercado da moda. Mas, né, não é por isso que ele se torna mais fácil ou, né, menos valorizado. E também não é uma área que vai trabalhar só com a criação de coleções de moda para desfiles, enfim, vai muito além disso também, tá? Esse mercado aí da moda, ele tem vários segmentos dentro dele, então vai desde criar novas estampas, criar outras texturas, utilização de outros materiais, então não é somente o desenho, a criação da peça de roupa, digamos assim, mas vai desde criação de novas estampas, né, outros materiais aí que possam ser utilizados nessa costura também. E sim, vão criar então coleções, vão criar desenhos que traduzam essa ideia então criativa para o vestuário. Muito bem, assim, de forma sucinta, quis mostrar para vocês 3 grandes campos desse designer e colocar também que o designer, o profissional de designer, ele não é um artista, mas um artista, uma pessoa que produz peças, pode sim trazer uma funcionalidade, uma utilidade para sua arte. Então, nessa afirmação a gente pode dizer, né, na minha opinião e nas minhas pesquisas, que o designer ele não é um artista, mas um artista pode sim ser um designer ou criar então peças. E esse lado criativo de ambas as áreas estão muito relacionadas e a principal diferença entre elas vai estar então no produto final, né, na utilidade, na função então do que foi produzido. Um abraço e até a próxima!